Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Além. O podcast que nós resgatamos pessoas que inspiram para continuar, seja no trabalho, seja na vida pessoal. São pessoas que fazem a diferença no mundo. Então, nessa primeira temporada, nós resgatamos essas pessoas e nos permitimos uma conversa tranquila com elas para resgatar pontos importantes que fazem a diferença nas pessoas. Hoje contamos com alguém muito especial. Eu sou Neuza Picolifante e estou aqui com a minha colega, Ciane Meneguzzi Pistorello. Hoje com o exemplo de alguém que vai além. Foi além pelo amor que ela tem aos filhos e por ela mesma. Às vezes a gente precisa cuidar de si, se amar para poder cuidar das outras pessoas. Então foi além em descobertas, em novos desafios, em novos caminhos. E ela vai além, diariamente, além de si mesma. Ela vai além na mãe, atípica, que é e se constrói nela. E o que é uma mãe atípica? É aquela mãe que tem desafios e incertezas diárias e não possui aquela acolhida, aquela validação social. E é aqui, nesse espaço, que a gente abre uma brechinha para essa acolhida acontecer. É um raio de sol, é uma gestação para começar a acontecer essa acolhida. A gente sabe que em momentos difíceis a gente se resgata, a gente encontra novos caminhos e a gente se desafia. Então, é nesses desafios que a gente acredita que o construir ferramentas para ir adiante se faz presente. E é ali que a Natália teve grandes mudanças e ela vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Bem-vinda, Natália Rosa. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui contando um pouquinho da minha história, um pouquinho da história do Bento e do Joaquim. É uma história que, com certeza, é uma história de superação, né? E eu sou, então, uma mãe atípica, como você mesmo já falou, né? Eu sou mãe atípica de gêmeos, então. Gêmeos que foram prematuros extremos de 26 semanas de gestação. Eu brinco que eu tive uma gestação a jato. Eu descobri com 2 e ganhei com 6 meses. Então, eu fiquei pouco tempo grávida. Eu digo que eu sinto saudade de uma barriga que eu não tive. Exato. Né? E, na verdade, todo mundo me pergunta o que aconteceu que os meninos nasceram tão cedo, né? Durante a minha gestação, eu descobri um câncer de tireoide. E, por conta de hormônios de gestação, enfim, ele começou a crescer muito e começou a comprometer outras estruturas. Então, chegou num ponto que a gente teve que operar, né? Então, eu operei no dia do meu aniversário, que foi dia 3 de novembro. Nossa. E eu disse assim, não, se Deus me deu essa data é porque deve ser um bom sinal, né? E aí, 15 dias depois, eu entrei em trabalho de parto prematuro. Uau. E aí, foram 17 horas de trabalho de parto, tentando segurar os mocinhos lá dentro, né? Mas não tinha jeito. Eu digo que desde da barriga eles já estavam destinados, eles já sabiam o que eles queriam da vida deles, né? Então, aí eu ganhei os meninos, eles obviamente foram direto para a UTI, né? Sim. Eu lembro que quando eles nasceram, né? O Bento, que foi o primeiro que nasceu, que o Bento quis nascer primeiro, né? Eu digo, o Bento já era apressado desde a barriga, né? e aí eu nem cheguei a vê-lo, porque ele já nasceu meio roxinho, então ele até tem um Apgar bem ruim, enfim, porque ele já foi imediatamente entubado, né? E o Joaquim nasceu já chorando, não precisou de ser entubado na hora. E eu lembro que o meu esposo disse assim, tu não vai acreditar. E eu lá, né? Meu Deus, o quê? Ele não tem uma perna. O que aconteceu? Ele tem cabelo. Eu disse, eu quero saber de cabelo, essa altura de campeonato, né? E depois tu já estava assustada com o câncer aí, o nódulo que tu tiraste, né? Eu tive que tirar a tireoide, a paratireoide e mais um linfonodo que estava reativo. Nossa, como é que mexeu isso contigo, esperando bebês e tendo que fazer um procedimento desse? O que aconteceu? Quando eu descobri o câncer, eu tinha um médico endocrinologista homem. Nada contra os homens, acho excelentes profissionais. Mas o que aconteceu? Quando eu descobri que eu estava grávida, que eu cheguei para ele, ele disse assim, então,
o teu nódulo, ele é maligno, a gente precisa operar. Eu disse, eu tô grávida. De gêmeos. Daí ele disse, a gente tem que operar. Nossa. Daí eu disse, não. Eu preciso pegar uma opinião de uma endocrinologista mulher, de preferência mãe. Porque só ela vai ter a empatia de entender como eu estou me sentindo nesse momento. E aí eu acabei indo até a doutora Daniela Fedrice, que foi sensacional. E aí ela, junto com a minha gineco-obstetra, né, que é a Gabi Martinez, que também foi sensacional, e o doutor Fabiano Bedin, que era o cirurgião, né, montaram um grupo para ver qual que seria o momento que eu poderia ser operada sem os meninos correrem tanto risco. E não podia esperar. E não podia esperar. Então, chegou num ponto... Então, eu ia acompanhando todo mês com exame, né? Exame de imagem. Chegou num ponto que a Dani disse, não podemos mais esperar. A gente chegou num limite, porque começou a comprometer outras estruturas. E aí, ela disse, eu não posso correr o risco de perder a mãe. Uau. Daí, aí nessa forte, hora que eu pensei, putz, então o negócio é sério. Né? Mas assim, eu procurei pensar só nos meninos. Eu acho que no momento que a gente vira mãe, a gente acaba se deixando um segundo, né? Tipo, eles eram o primeiro, pra mim era eles e mais ninguém, né? E aí, então, eu operei, né? Acabei não precisando fazer a quimioterapia, né? A rádio ali, nada. E porque era um carcinoma de um tipo que diziam que não precisava fazer. Eu faço acompanhamento, tudo. Mas foi desafiador, né? Porque tu tem 2 crianças dentro de ti e mais um câncer dentro de ti. Exato. Na verdade, no melhor momento, né, de uma maternidade, que é a gestação, enfrentando também o desafio do câncer. Mas eu vou te dizer, assim, que parece que dá uma amnésia. Parece que eu tive uma amnésia. Parece que o meu corpo, a minha mente, ela se focou no bom. Na gestação. É interessante porque essa Natália cheia de energia que nós estamos vendo agora, eu fico pensando naquele momento de crise mais difícil. Como é que ela conseguiu dar conta daquilo? Não, vamos ser positiva, vamos pensar nas crianças. Sim. Como é que foi isso, Natália? Na verdade, assim, a parte do câncer, realmente, eu não me recordo dela, assim, com nada de tristeza, porque eu estava vivendo um momento muito feliz da minha vida, que era a gestação, e gestação de gêmeos. O meu pai era gêmeo, né? Então, tinha todo um histórico de família. Então, a minha gestação ela foi muito desejada, né? Então, assim, eu estava muito feliz naquele momento. E eu acho que toda aquela felicidade, ela abafou o medo do câncer, sabe? E aí eu pensava, não, mas tumores de tireoide não são tão agressivos. Eles não têm tanto risco de metástase e comigo vai ser assim também. Então, eu sempre pensava nessa coisa do positivo mesmo, né? E aí eu fiz a cirurgia, enfim, e os meninos acabaram nascendo, né? Pra mim, gurias, o dia mais difícil da minha vida, o dia mais triste da minha vida, foi o dia que eu tive alta. Porque eu fui embora sem bebês e sem barriga. Muito difícil, sim. Muito difícil. E eu lembro que eu cheguei em casa... Eu vou tomar uma aguinha. Bem tranquilo. Eu lembro que eu cheguei em casa e fui pra cama e desabei. E aí o meu esposo sentou na beiradinha da cama e ele disse assim... Eu também tô destruído. A validação do pai, porque ele também estava sofrendo. Imagina, né? Perfeito. Mas agora, a gente não pode cair. Aqueles 2 meninos, eles precisam da gente. Que lindo. E aquilo foi assim, ó. O sacode que eu precisava pra, tipo, vamos lá. Reage, mulher, porque tu não dá, agora não dá tempo. Entendeu? Tu não tem tempo pra isso agora, pra chilique. E aí eu pensei, Deus, como eu posso ajudar os meus filhos agora? Rezando, mandando energias, tudo, com certeza. Mas o que uma criança precisa? De leite materno. Então, eu vou ser a maior produtora de leite materno possível para eles. E assim eu fui. Então, no meio daquele tumulto todo de UTI, de filho, um dia tá bem, outro dia não tá bem, porque quem vivencia uma UTI sabe os horrores, né? Porque é bebê que não consegue resistir, é o teu filho que uma hora tá aprontando, daqui a pouco é o outro. E assim, é uma roda gigante, não é nem roda gigante, é uma montanha russa de emoções. Tu vai de manhã, tá tudo bem, tu chega de noite,
tu é, tipo, meio que convidada a te despedir do teu filho. Uau. Porque o negócio tá trash. Tu né? não teve tempo ali para sofrer, tu teve que ir à luta. Eu não tive tempo, né? E aí, então, eu, assim... Até teve uma médica que disse pra mim, Natália, eu não sei como. Tu é um fenômeno. Como é que tu consegue produzir tanto leite no meio de todo esse estresse que tu tá vivendo? Porque era uma situação muito estressante. Imagina. Né? Tu fez uma anestesia, fez um procedimento, aí já poderia ter inibido, né, Tudo. essa produção. E aí, assim, eu não deixei de trabalhar nem um dia. Eu ganhei os meninos na sexta, eu fiquei no hospital no sábado, no domingo eu tive alta, na segunda eu estava trabalhando. Porque eu pensei, eu preciso deixar minha mente ocupada. Eu não posso ter tempo de ficar remoendo o que está acontecendo. Entendi. E aí eu ia, e na época eu trabalhava como clínica, né? Porque eu sou médica veterinária, minha formação inicial. E aí, então, eu tinha clínica que era do ladinho do Hospital do Círculo, aqui em Caxias. Olha ali. Eu digo, Deus faz tudo tão perfeito, Ele bota, assim, as pecinhas bem certinhas. E aí eu ia, então, pra clínica todo dia de manhã, via o que eu tinha pra fazer, se tinha consulta, se tinha atendimento, se estava tudo bem. Ah, tô liberada? Tô liberada. Eu ia caminhando até o hospital, fazia toda aquela higiene, me paramentava e ia lá ver meus gurizinhos. E aí eu chegava lá e eu dizia, onde estão meus camundonguinhos? Onde estão meus passarinhos caídos do ninho? E aí as enfermeiras diziam, ai, Natália, não chama eles assim. E eu dizia, gurias, mas isso é um jeito carinhoso de chamá-los, Claro. né? É coisa de veterinária, de chamar de nome de bichinhos, né? Então, assim, toda vez era isso, né? Então eu ia, eu cantava pra eles, eu lia livros, eu li o livro do Pequeno Príncipe para eles, foi o primeiro livro que eu dei para eles e li. Legal. Né? Então a gente tinha, na verdade, assim, eu fui pegar o Bento no colo pela primeira vez com 8 dias de vida. O Joaquim demorou mais. Entendi. E aí, assim, o que aconteceu, na verdade? O Joaquim, ele teve mais intercorrências na UTI. Então, ele teve... No dia que a gente ia fazer o canguru, né? Pegar eles com todos aqueles tubos, aquelas Sim. coisas, né? Então, eu ia pegar um e o Rodrigo ia pegar o outro. Nesse dia, o Joaquim teve a ruptura do intestino. Puxa. E esse é a maior causa de óbitos, né, dentro de UTI neonatal, né? Que é a enterocolite necrosante. E aí eu lembro que o médico disse pra mim assim, não tem canguru, a gente tá entrando em bloco agora com o Joaquim. E a gente vai abrir ele pra ver como é que ele tá. E dependendo de como tiver, não tem muito o que fazer. A gente vai fechar, vai dar conforto pra ele. Né? E em 2 dias... Ai. E aí, Uau. e aí a gente recebe Que essa dor. notícia, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que eu olhei pra ele e eu disse assim, vai dar tudo certo. Que Deus te acompanhe. A fé te acompanhou nessa trajetória, então? O Bento e o Joaquim ressignificaram a minha fé. Nossa, Lindo. impactante. Sabe? Eles fizeram uma transformação não só na minha vida, na vida de muita gente. Né? Não só na minha e do pai deles, né? Do Rodrigo. Mas assim, o Bento e o Joaquim, eles têm uma capacidade de mover uma energia absurda. Eles conseguiram, com todos esses 85 dias de UTI que a gente ficou, movimentar uma corrente de energia, de oração, de pessoas que sequer eu conheça pessoalmente. De pessoas que sequer sabiam rezar. De pessoas que sequer tinham a sua espiritualidade né, trabalhada, vamos dizer assim. Então eu digo assim que esses meninos são um fenômeno. Eles têm uma missão muito forte aqui na Terra. Vieram fazendo. Vieram já chegando, né? Eu digo, vieram com os 2 pés também, né? Chegaram já, chegamos, vamos tocar um terror aqui. Perfeito. E aí, estão aí os guris agora, né? Mas a Natália antes tinha essa força antes da gestação? Ou aflorou neste momento? Ou só aumentou? Eu acho que eu sempre fui, assim, uma mulher empoderada. Eu venho de uma genética, eu digo, né, de mulheres empoderadas. Né? Eu tive avós, né, muito fortes, de personalidades fortes. Né? Então, eu acho que a gente traz um pouquinho da nossa ancestralidade também, né? Mas claro que tem muito do que eu vivi, do que eu aprendi, né? E eu acho que quando a gente se torna mãe, a gente se transforma mais ainda, né? Aquela história da leoa, de defender. E eu vejo bem isso hoje, porque até eu tava vindo pra cá pensando, eu disse, cara, eu às vezes não tenho noção das coisas, né? Do perigo.
Quando é pros meus filhos, eu compro a briga. Se é por mim, às vezes, não vale eu me estressar. Mas assim, por exemplo, uma coisa simples, que eu fico indignada, é a tal da vaga especial. De estacionamento. É bobo dizer isso, talvez, mas assim, as pessoas param e elas não precisam parar. E às vezes tem pessoas, né, homens grandes, e eu vou lá e eu falo e eu exijo, né, porque tá errado. Claro. E não é por mim, é pelos meus filhos, é por outras crianças que também têm esse direito. Claro. Então eu acho que tudo isso, essa situação do Bento e do Joaquim hoje, por serem autistas, o simples fato de serem crianças, de serem meus filhos, já teriam feito eu me movimentar muito mais e ter muito mais força pra tudo, né? Mas o fato de serem autistas faz eu ter muito mais força e garra pra brigar pelos direitos deles também, né? Isso é importante. E aí foram 85 dias de UTI. 85 dias de UTI. E aí, depois da UTI, eles já estavam uns boloto gordinho, né? Eles tinham um apelido de bolotos, porque eles já estavam com peso pra ir embora. Mas eles esqueciam de respirar. Puxa! Aí a gente ficou mais 25 dias morando dentro da pediatria do hospital. Os dois saíram juntos. Saíram juntos, ainda bem. Era só o que eu pedi. Ai, Senhor, não me libera um e deixa o outro. Porque daí como é que faz com o coração da mãe, né? Sim, é difícil. Daí então a gente morou 25 dias lá no Hospital do Círculo. E também, né, a gente vivencia um monte de coisa, né? Mas enfim, tudo é aprendizado, né? Digo que tudo que a gente vivencia é aprendizado, né? Eu queria concluir a pergunta que a Ciane te fez. Existia uma Natália, tá? Antes ou quando ela soube da gravidez, e uma Natália hoje, tá? O que mudou nessas duas Natálias? Porque não é a mesma. Não. Quando a gente vive perdas do tamanho e da intensidade que tu perdeu, aquele mundo não existe mais. É um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. O que mudou nessas duas Natálias? Eu acho que hoje eu não me gasto com o que não vale a pena. Forte. Eu escolho as lutas que eu quero viver. Perfeito. As batalhas que eu quero lutar. Perfeito. Às vezes, assim, alguém faz uma coisa pra mim, alguma coisa assim que eu penso, cara, não vou perder meu tempo com isso. Porque eu tenho uma coisa muito maior, um propósito muito maior, uma missão muito maior do que me preocupar com uma coisa tão pequena, sabe? Eu acho que a vinda do Bento e do Joaquim pra minha vida, além de ressignificar a minha fé, né? Sim. Fez eu parar de me preocupar com algumas coisas que às vezes... Então, tem coisas que tu deixou no meio desse caminho entre quem tu era e quem tu é hoje. Com certeza. E, nossa, eu digo que eles transformaram, né? A minha vida como mãe. A gente, como de mãe, se transforma, é normal, né? Mas, assim, por eles, pela condição deles de serem atípicos, né? Por serem autistas, é uma escola que eu aprendo todo dia alguma coisa, sabe? E aí, assim, eu que sempre tive a questão de dominar, de ter o controle de tudo, de entender que agora eu não mando em nada. Que eu digo assim, eu vou... Tipo, agora, eu ia numa... Hoje eu teria um aniversário para ir de uma grande amiga, né? Em Porto Alegre. E eu tinha confirmado presença. Porque é um evento que é uma amiga da época de escola, enfim. Não deu para ir. Porque o Joaquim tá muito desorganizado. Entendi. Ele tá passando por um momento que ele tá ajustando uma medicação. E agora não é o momento de eu me ausentar. É o momento de eu estar perto dele. Claro. Perfeito. Então, aí que entra a nova Natália. Que ela entende que ela tem que abrir mão de algumas coisas que, às vezes... Que eles precisam. Que, às vezes, eu abro mão de ir em lugares que eu gostaria de ir até com eles. E que eu não consigo ir, porque, às vezes, não faz bem para eles. Claro. Né? Então, é esse entendimento. E eu acho que tudo isso também é a maturidade, né? Sim. A gente vai... Eu digo, né? A maturidade vem, a idade chega, mas não traz só cabelo branco e ruga, né? Não. Traz aprendizado, traz maturidade, né? Então, eu acho que, com certeza, isso foi o que mudou nas duas Natálias. E o diagnóstico, Natália, veio cedo ou veio... Não faz muito tempo? O diagnóstico, o que aconteceu? O Joaquim, ele teve muitas intercorrências. E uma delas, ele perdeu a visão de um olhinho. Então, ele é visão mononuclear e ele tem baixa visão no outro olho. Então, assim, quando ele... E aí, como eles tinham essa questão de baixo peso, eles nasceram com 900 gramas, né? Sim. Os ratinhos, assim, 33 centímetros. E então, eles não podiam mamar no peito.
De vez em quando, as enfermeiras botavam só pra eu sentir aquela coisinha gostosa, né? Pra dar o estímulo ali. E eu percebia que ele não olhava nos olhos. Mas tinha a condição da questão oftálmica dele, da cegueira. Então, eu não... Hoje, talvez, eu penso, não, poderia ser, sim, do autismo já lá atrás, né? Sim. Mas ele sempre foi uma criança muito esperta. Falava tudo, cantava tudo. Lá pelos 4 anos, mais ou menos, quando vem mais ou menos a tal da poda neural ali, uma das podas, ele começou a não socializar tanto. Então, foi na época da escolinha. E quem me alertou foi as profs da escolinha. Sim, Natália, a gente tá notando que eles estão mais só os dois. Eles não aceitam que outra criança brinque. Mas aí a gente começa... mas de repente é porque são gêmeos. Né? Os gêmeos têm essa relação. Mas de repente fica mais só eles, né? Mas aí não socializa com ninguém. E aí a gente começou a ver algumas coisas. Não, eu vou atrás. E aí começou a minha busca, né? Então, eu não fui só em um médico, fui em 2 médicos. Eu fiz avaliação com a neuropsicóloga, né? Então, assim, eu já levei tudo meio montado, né? Ter um retorno. Porque eu pensei assim, gente, eu vou fazer uma consulta lá com uma médica. Porque ela vai observar ele por meia hora. Sim. Não tem fundamento, né? Sabe? Como é que ela vai me dar um laudo de alguma coisa? Então, assim, vamos fazer já uma avaliação. Que a neuropsicóloga vai ter ali todo um acompanhamento ali de 10, 12 sessões. Para então, né, ter um diagnóstico. E aí, realmente, batemos o martelo quando ele estava com 5 anos. Né? E aí, o que acontece? Eu já imaginava. Eu já sentia que tinha alguma coisa diferente. A mãe sente. A mãe sente. E aí eu digo, gente, eu tenho uma frase que eu digo assim, só uma mãe atípica salva outra mãe atípica. Eu tenho uma conhecida que era minha cliente da La Santé, que é uma amiga, né? E ela é mãe atípica. E ela descobriu ser mãe atípica antes de mim. E aí eu conversava muito com ela. E aí eram coisas assim, os meninos estão vendo televisão de cabeça para baixo. Os meninos... Daí ela ia me falando algumas coisas. E aquilo fez eu começar a olhar para eles de uma maneira diferente. Dizer, opa, tem coisa aí. Mas todo mundo dizia, tu tá doida? Tu tá procurando coisa onde não tem? Então, assim, todo mundo me pergunta, como foi quando tu descobriu? Foi como se tirassem uma bigorna das minhas costas. Porque foi aquela coisa do... Viu, eu não sou louca. Eu não tava doida. Eu sabia que tinha alguma coisa, sabe? Porque é muito ruim quando tu diz uma coisa, né? Ninguém acredita. Ninguém acredita. Eu disse, gente, mas eu tô vendo que tem alguma coisa que tá errada. Não é possível. Tá doida, tá inventando moda, tá procurando pelo em ovo, né? É pelo que passou. Exato. Então, olha, sei que... Então, foi essa sensação que eu tive, né? Foi até um alívio. Porque hoje eu vejo assim, o diagnóstico de autismo, ele não é o fim. Não. Ele é uma bússola. Legal. Ele te dá um norte para onde que tu tem que ir para que tu torne a vida daquela criança mais fácil. Claro. Com mais bem-estar, com mais qualidade, né? Com mais harmonia na família, né? Exato. Então, assim, eu sempre digo para todo mundo, é difícil? A gente idealiza os filhos perfeitos, e não que por ter autismo não seja perfeito, porque eu digo, os meus filhos são perfeitos, sim. Claro. Eles são maravilhosos, eles são perfeitos, são inteligentes, são amorosos, eles são sensacionais. Né? São crianças maravilhosas. É muito importante, Natália. Eu tive um curso com uma professora recentemente e ela dizia assim, eu sou uma autista trabalhada. E aí a gente se dá conta que ela sacudiu todos os rótulos que estavam nela para conseguir ir adiante, e ser uma referência no assunto dela. Então, assim, muito positivo isso, de não olhar cheio de rótulos para aquela criança. Exato. Porque ela pode ir além. Eu digo que o autismo é um transtorno com infinitas possibilidades. Perfeito. Isso. Ele pode ser o que ele quiser. Exato. Né? E eu sempre que o Bento e o Joaquim, quando eu pensava, o que quer que eles sejam quando crescer? Antes mesmo de ter o diagnóstico, eu dizia, eu quero que eles sejam felizes. Exato. Quero que eles sejam pessoas do bem, quero que eles sejam pessoas que todo mundo goste de ficar perto. Isso é o meu desejo. Porque o mundo precisa de pessoas assim. Pessoas especiais, Especiais, pessoas que sejam agradáveis, do bem, sabe? Honestas. Honestas. E, então... Concordo.
Eu busco isso neles. Trabalhar empatia. E eu trabalho muito isso neles. E é difícil, porque além de ser criança, né? A gente tem que repetir 20 vezes. 20 vezes. Quando é uma, quando é duas, é 40. Quando é autista, é 160, né? É verdade. Mas, enfim... eles são perfeitos. E o diagnóstico foi dos dois juntos? Não. A gente primeiro fez o do Joaquim. Porque eu percebia maiores dificuldades no Joaquim. E aí, a velha história de que nasce a mãe, nasce a culpa junto, né? Eu deixei o Bento meio de lado nessa questão. E aí, eu disse, não, agora que a gente já organizou o Joaquim, vamos organizar o Bento. Porque o Bento tinha alguns sinais, mas ele era diferente. Não era tipo Joaquim, os sinais dele. Mas é porque o autismo é um espectro. Então, ele tem várias características. Não é... é particular. Exato. Cada um tem uma característica, né? Então, eles são muito diferentes. E aí, eu digo, olha a individualidade do ser. Estavam na mesma barriga. Sim. Sofreram as mesmas coisas na gestação. E cada um tem uma personalidade totalmente diferente. Exato. Universo único. Eles são únicos, né? E, inclusive, até dentro do autismo. Cada um tem as suas características, claro. né? E aí, então, a gente começou a fazer os testes no Bento com 6 anos. E aí, a gente fechou o Bento, então, 1 ano depois. E aí, eu sempre achava que o Bento era só um TDAH. Só entre aspas, porque o TDAH é muita coisa, né? Só um TDAH. E aí, então, a médica disse que não, que ele também seria um TEA. Ali, doeu um pouquinho no coração da mãe. Porque eu pensei, puxa vida, eu deixei ele pra trás. Sabe? Quando dá aquela... A culpa que era, sabe? Daí eu pensei... Fantasias, né? Vamos... Daí depois eu pensei assim, Natália, para de chilique. Yes. Tu fez o que tu pôde fazer naquele momento. Claro. Era o teu melhor naquele momento. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. E vamos lá, segue o baile gaiteiro. Entendeu? E vamos, toca a ficha no negócio. Então, hoje, né? A gente tem o laudo aí dos dois, né? E o Bento, então, agora a gente vai iniciar... a busca, os testes pro TDAH, né? Porque o Bento tem muitas características do TDAH. E tu conhecia todas as atipias antes? Ou foi conhecendo ao longo? Não, assim, né? A dor ensina a gemer, né? Tive que estudar. Sabem bastante, né? Na verdade, sim. Sei uma pontinha do iceberg. Porque o autismo, né? A neurodivergência é uma infinidade de coisas, né? Então, assim, tenho ainda muito para aprender. E quero muito aprender para ajudar não só os meus filhos... mas outras crianças também, né? E aí, por isso, eu me reinventei totalmente profissionalmente. Esse é o ponto. Né? Então, assim, eu sempre digo que a maternidade me transformou hoje no que eu sou. Profissionalmente também falando, não como ser humano, né? Então, eu fui buscar alternativas para deixar a vida deles mais leve. Tentar melhorar com outras práticas integrativas, né? E aí veio primeiramente o Reiki, né? Então, eu sou mestra Reiki. Foi no momento ali da pandemia. Eu acho que foi muito bom para mim, principalmente, porque foi aquela questão do autoconhecimento, né? E aí, primeiro eu me organizo para depois eu organizar o outro, né? Nós falamos, perfeito, né? Perfeito. E aí, pelo amor aos filhos e a ti, tu foi além. Eu fui além, exatamente. Eu digo assim que a medicina veterinária foi uma escolha pelo amor que eu tenho aos animais. E ele permanece igual. E a aromaterapia e o Reiki foi por amor a mim, aos meus filhos, à minha família, né? Então, eu busquei tudo isso basicamente por causa dos meninos, né? E aí, então, depois do Reiki, eu conheci a aromaterapia através de enquanto eu estava trabalhando como veterinária, eu trabalhava na área comercial veterinária, né? E aí, isso acabava gerando muitas demandas de viagens, então eu comecei a ficar muito ausente dentro de casa, né? Acabou que eu descobri 2 nódulos na mama. Opa! Daí, eu estava acompanhando e tal, daí chegou num ponto que eu disse, chega, eu quero tirar, porque a gente tem medo, a gente já teve um aqui, né? Vai que... né? É 1 em 1 milhão, vai que eu sou a premiada, né? Então, vamos tirar. Aí, como eu tinha também uma questão estética, porque eu tinha produzido muito leite, eu tinha muito peito, então aquilo me incomodava bastante, né? Machucava também aqui na questão do sutiã, e aí eu acabei também fazendo a cirurgia para redução ali e retirada dos nódulos. Ótimo. E aí eu fiquei em casa 2 semanas. Nessas 2 semanas, o Joaquim, e o Bento menos, mas o Joaquim, se desorganizou muito, muito.
E aí eu disse pra minha mãe assim um dia: mas meu Deus, esse guri parece que tá assim porque eu tô em casa. Daí a minha mãe disse assim: claro, tu nunca tá em casa. Quando ela disse isso, parece assim que uma chave caiu. E eu pensei: gente, os meus filhos estão se acostumando com a minha ausência, não com a minha presença. Olha que forte isso e que Isso interessante. doeu tanto. Quando eu fui falar para a terapeuta ocupacional da clínica que eles vão hoje, eu falei, eu chorei. Porque aquilo doeu. Claro e que aí sim. me emociono de dizer, porque eu pensei, gente, eu não sou a referência deles. Tudo que eu passei com esses meninos, 85 dias de UTI, 25 morando numa pediatria, passando pão que o diabo amassou, sabe? Vendo coisas horríveis e assim, não é possível. Não, para. Tá tudo errado. A crise veio aí. Veio aí. Aí eu sentei com meu marido e disse assim, seguinte, olha só. A gente alinhou as coisas, eu disse, não tá dando. Mas ele já vinha me falando algumas coisas, mas sabe quando a gente não quer ouvir? Entra no automático, né? Tipo, Por isso que tinha que ser uma coisa forte, né? Eu digo assim, tinha que ser exatamente como foi. Pra dar aquele chacoalhão, como foi o sentado na cama, que tava destruído, que a gente não podia... Que a gente não tinha podia... que segurar o outro. Exato, foi aquele chacoalhão do tipo, tu não tá nunca em casa. E aí tu te dá conta, opa, mas peraí só um pouquinho. A figura materna deles não estava mais existindo. E aí, tu, como psicóloga, sabe muito melhor que eu, né? Tudo que isso pode acarretar lá no futuro. Com certeza. Exato. E eu pensei, não quero pagar esse preço. E aí, então, eu já vinha trabalhando, estudando com aromaterapia. Porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, eu sempre gosto de aprender, sabe? Sobre espiritualidade, sobre práticas integrativas. Eu gosto muito disso, de energia, essa coisa holística, né? Tu abria vários caminhos. Eu então. abria vários caminhos. E aí, sempre fui assim, eu sempre gostei disso. E aí, então, eu conheci a aromaterapia e aí eu disse... Mas aí eu via algumas coisas que, pra mim, não estavam corretas. Né? Não tô aqui para julgar ninguém, mas eu vi algumas coisas que eu disse, mas assim, eu acho que não é legal. Eu acho que eu preciso estudar. E aí eu digo que o conhecimento liberta, né? Sim. Aí eu fiz uma formação de aromaterapia de 300 horas. Deu até mais um pouco de 300 horas. Fiz vários outros cursos. E não contente em me matricular nesse curso, eu me matriculei na pós-graduação. E aí eu fiz a pós-graduação em aromaterapia. Então foi mais 1 ano e meio aí de estudos. Eu disse, então, olha, o negócio não é tão simples assim quanto parece. O negócio realmente é sério, tem ciência no meio, né? Envolve uma série de coisas. Tem raiz, tem... Tem fundamento o negócio, não é só porque é da natureza, é natural que não faz mal, né? Não, vamos lá, devagar. E aí eu comecei a aplicar isso em mim, porque eu sempre fui... Olha ali, primeiro eu, depois eu melhoro os outros, né? Com certeza. Tem que ser. Até porque um acocado não levanta um deitado, né? A gente tem que estar bem, né? E aí, então, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito acelerada. E hoje também, eu já digo que eu sou uma TDAH não laudada. Eu olho e digo, meu Deus, eu era assim que nem ele. Eu digo pro meu marido, olha só, eu fazia exatamente isso que ele faz. Daí o meu marido diz, pois é, né? Eu digo, então, tem TDAH não laudada. Mas tudo bem, tá tudo certo, vamos lá. E então, assim, fui trabalhar minha ansiedade. E eu vi, opa, funciona mesmo esse negócio. E aí, na época, né, acompanhamento com psiquiatra, porque a minha ansiedade, às vezes, chegou a dar crise de ansiedade. Eu cheguei a travar a mandíbula e lascar um dente. Tu procurou recursos aí, então? Sim. Consegue uma água? Que eu sou bem camelo de tomar. Bem tranquilo, vai lá, bem tranquilo. vai lá. Eu tomo bastante água. Sim, aí eu fui, né? Eu já estava com a questão do médico ali, enfim. E nesse meio do caminho todo ainda eu perdi meu pai. Eu sou filha única. Então meu pai passou por um processo de câncer de pulmão. Uau.
E eu que tive com ele todo o tempo, né? Aí, na verdade, ele foi para Porto Alegre, que é onde as irmãs dele, minhas tias, moram, que me deram todo o suporte, né? Graças a Deus, agradeço todos os dias, porque elas foram sensacionais. Sem elas, eu não teria conseguido, né? E aí, todo final de semana, eu descia para ficar com ele. Então, no meio de tudo esse turbilhão de coisas... Muita coisa, né? Eu ainda tinha que dar conta de mais essa situação do meu pai, querido. E até eu digo assim que todo mundo tem problemas. Todos. Todo mundo aqui tem uma história triste, talvez, para contar. Eu digo que a diferença entre as pessoas é com o que a pessoa faz com aquilo. Né? Perfeito. Eu lembro que um dia indo para Porto Alegre, agora eu vou me perder um pouco na história do que a gente estava falando. Vai lá, que é importante também. Mas eu lembro que uma vez a gente estava indo para Porto Alegre de noite e não sei o que a gente estava falando e o meu pai disse assim: eu tô morrendo. Ele tinha um tumor do tamanho de uma laranja no pulmão. Nossa. E aí eu disse para ele assim: todos estamos morrendo. A diferença que eu vou te falar agora é que tu tem que saber o que tu vai fazer com esse mais um dia que tu vai ter de vida. É como tu encara o outro dia. Legal. Adianta culpar todo mundo, brigar com todo mundo. Vai resolver? Não vai resolver. Sabe? E é bonito isso, porque geralmente a gente percebe e as pessoas têm o intuito de negar esse momento. E quando a família olha de frente, fica mais tranquilo para os dois lados. Os dois precisam construir, vai ser difícil para quem fica e para quem vai. Sim. Então tem que preparar quem vai, tem que preparar quem Sim. fica também. Sim. Então bem importante isso, né? E assim, foi um momento muito difícil, né? Porque até assim, ele disse isso pra mim, mas eu acho que no fundo todo mundo tem esperança de não ir. Claro. Né? Porque ele sempre foi... Ele era novo, né? Jovem, 62 anos, eu acho que foi. Nossa. Né? Então tinha uma vida ainda pela frente. Sim. Né? Mas era a missão dele ser assim, e foi assim, né? E agora eu sei que ele tá muito bem. Mas aí eu sempre digo, né? É como a gente escolhe viver o dia seguinte. Eu digo que Deus é tão maravilhoso que assim, esse dia foi péssimo. E a maternidade atípica faz muito isso. Meu Deus, que dia caótico. Daí eu penso, calma, Amanhã dorme, amanhã é um novo dia. Então tem dificuldades também. Muitas. Teve um dia na escola dos meninos que o Joaquim arrebentou um cano d'água, né? Ele teve uma crise forte. E aí eu fui chamada na escola, né? Ele não chegou a quebrar o cano, ele só desencaixou, mas alagou o banheiro toda a escola. E aí eu fui chamada, enfim, para acalmá-lo, né? E levar ele embora. E aí a diretora muito querida disse assim, quando eu fui buscar o Bento, né, de novo, daí eu levei o Joaquim embora. O Joaquim, na hora que chegou em casa, tava como se nada tivesse tranquilo. acontecido. Eu botei meu nariz de palhaço, né? Porque daí eu vejo assim, gente, agora ele tá bem, olha aí, ó. Parece que é mentira o que aconteceu, né? Daí, tá horário, eu vou buscar o Bento. Fui buscar o Bento, a diretora olhou pra mim e disse assim, ai, Natália, deixa eu te dar um abraço. Daí ela disse, ai, fazia tempo que eu não via o Joca assim, tão desorganizado. E tu vê com o sentimento delas, né? O amor que ela... Eu digo, a escola dos meninos, tem meu coração, bom, né? Que bom. E aí, eu disse pra ela assim, Diri, podia ser pior. Podia ser os dois despirocando. Tu já pensou? Se os dois entram em crise junto? Ela riu, né? Eu disse, se acontece dos dois entrarem em crise junto, a mãe entra junto. Daí perdemos tudo. Daí ela riu, né? Eu disse, a gente tem que tentar ver as coisas com leveza, entendeu? Sim. Então, eu sempre tento olhar a vida nesse olhar do copo meio cheio. Sim. Pra tudo. Mas naqueles momentos difíceis, eu fico me questionando se a Natália voltou para os trilhos onde ela estava ou se ela achou trilhos novos, se ela foi além daqueles trilhos que ela conhecia. Eu saí dos trilhos e eu fiz outra estrada. Saiu dos trilhos, Saí dos então. trilhos, Perfeito. não, com certeza. E assim, nossa, que plena que ela é. Não pense isso, porque assim, eu sou um ser humano, falho. Bem importante tu colocar isso. Nossa, já teve vezes que eu tive algumas atitudes com os meninos a qual eu me arrependi na hora de eu sentar no chão e chorar. Porque eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso? Não posso agir dessa maneira com eles, né? E aí de pedir perdão, me desculpa, meu filho, a mãe errou, a mãe ficou nervosa, a mãe gritou, a mãe não vai fazer mais isso.
sabe? E é isso. As crianças também precisam olhar para os pais com esse olhar de que não somos perfeitos. E que eles podem errar também. Também. Porque às vezes a criança se cria como aquela coisa de minha mãe é perfeita. Isso aí. Ninguém é perfeito. Exato. Todo mundo tem alguma coisa. E é muito ruim, eu acho, que até para as crianças terem essa coisa do perfeccionismo na figura materna ou paterna. Porque depois eles vão se cobrar. De que não existe frustração nenhuma. Tem que ser bem retinho. Né? Então, assim, tento muito isso. Mostrar para eles isso. A mamãe errou, a mamãe também não consegue. Né? Porque a vida é isso, não adianta. E olhar sempre, eu sempre procuro olhar as coisas. Eu sou meio poliana. Sabe o livro da Poliana? Eu digo que a minha mãe fez eu ler o livro da Poliana quando eu era adolescente. Então eu jogo sempre o jogo do contente. Sabe? Eu sempre penso assim: o que eu posso aprender com isso? O que eu vou fazer com isso? Né? Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma conhecida, e aí ela disse que uma situação que tinham feito alguns trabalhos para ela, né, coisas ruins, jogada energia ruim para ela e tal, e que por conta disso ela foi buscar a espiritualidade dela. E aí eu perguntei: então agradece ela. Porque foi por causa disso que te empurrou para tu estar aonde tu tá agora, bem, com a tua espiritualidade trabalhada. Então é isso, sabe? É olhar sempre pelo lado positivo das coisas. Mas isso a Natália criança tinha também? De olhar para as coisas positivas? Tinha. Então o teu pai e a tua mãe têm esse jeito de olhar para a vida? A minha mãe. A minha mãe sempre foi assim, muito positiva. Muito. Pra cima, muito. O meu pai já não. Meu pai já era mais... Era um sonhador. Muito. Mas ele era mais... Não era, assim, do jogo do contente. Ele já era mais pessimista, né? E a minha mãe, não. As coisas eram mais difíceis. Exato. Mas a minha mãe, não. Minha mãe era mais... E quando que veio, então, a troca da profissão? Aí a troca, né? Com aquela situação, né, Ciane, de estar viajando muito... de não estar presente. Sentei com o Rodrigo e disse: olha, eu acho que não vai dar mais, né? Vamos ver o que vai acontecer, os próximos passos para o próximo ano. E aí acabou que a tendência era a minha região aumentar. E eu ficar mais tempo fora de casa. E aí eu disse: não. E aí ali, chegou perto do final do ano, eu já estava meio que quase beirando um burnout, assim, já de... Eu ia viajar chorando, eu não queria... Sabe aquela coisa? Eu estava assim, já... Esgotada. E aí eu disse: não. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu disse pro psiquiatra, eu disse assim: olha só, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu vou sair de... a gente precisa resolver em dezembro isso. Eu disse: não, espera só um pouquinho. Deixa eu terminar o ano. Janeiro eu vou sair de férias. E aí eu vou resolver minha vida. E aí, em janeiro, a gente pegou 30 dias de férias. Foi a primeira vez que eu peguei 30 dias de férias, né? Em 40 e tantos anos. E aí eu vi o quanto o Bento e Joaquim estavam carentes da mãe. E o quanto a mãe estava carente do Bento e do Joaquim. Daí eu disse: gente, é isso. Não quero isso pra minha vida. Eu preciso ressignificar mais uma vez. Por causa deles. E aí eu disse: então vai ser a aromaterapia. Porque eu já tinha me encantado, já tinha visto, já estava usando neles, inclusive, né, para questões de sono, principalmente. E aí começou aí o amor, né, essa paixão pela aromaterapia, né, por essas práticas integrativas, né, o reiki também. E aí então estamos nesse projeto novo, né, focado então no ciclo materno e infantil, né. É focado no ciclo materno-infantil. Sim, para dar esse apoio realmente às mães atípicas, né? Claro, até o olhar muito acolhedor para esse nicho, né, da mãe atípica, porque a gente sabe que a gente precisa estar bem. Sim. Né? A criança também tem que estar bem, com certeza, mas a mãe, né, tem que estar bem, porque a gente sabe que a mãe é o alicerce do negócio. Né? Então, eu sei o quanto a aromaterapia pode beneficiar as famílias atípicas, porque eu vejo isso dentro da minha casa. Tu tá desmanchando esses muros que existem, né? Tu tá tornando mais acessível esse contato das mães com as crianças e as crianças com o mundo. Exato, porque assim, ó, até teve uma mãe que eu atendi e eu disse assim: e aí, como é que tá o uso dos óleos?
olha, eu acho que tá funcionando. Daí eu disse, é mesmo? Com tudo que aconteceu essa semana, eu nem despiroquei. Eu disse, que bom então, né? Então tá surtindo efeito, né? Eu nem surtei, eu digo, então tá, que bom então, né? Então eu acho que é isso, é dar essa calma. E os olhos conseguem fazer isso, né? Porque os olhos, eles conseguem modular neurotransmissores cerebrais. Então, assim, aí tem todo o estudo da ciência. E aí eu tive que me reinventar. Estudar coisas que eu não tinha conhecimento muito. Alguma coisa, assim, ainda muito semelhante com a veterinária, né? Sim. Mas aí terminei a pós e pensei, preciso seguir estudando. Aí fiz agora mais um outro curso, né? Mais uma mentoria aí de transtornos psiquiátricos. Justamente para trabalhar com o público atípico, né? Com depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia. Oposição. Né? Oposição, né? Que é uma coisa do Joaquim agora que tá super né? Reativo. Graças a Deus, agora ele tá acalmando um pouquinho. Agora eu disse que... Eu tava falando para vocês quando eu cheguei, né? Que eu disse para uma amiga que o Joaquim tava muito em crise. E aí eu disse, sabe aquele filme do menino Pi? Das Aventuras de Pi? Né? Ela, sim. Eu disse, então, que tem um menino e tem um tigre de bengala dentro de um bote? Ah, sim. Então, o tigre de bengala é o Joaquim e eu sou o Pi. Boa. Né? Então era o estresse do negócio. Mas agora já tá mais organizado. E ninguém te disse, não vai? Todo mundo apoiou? Como é que foi essa troca? Porque quando a gente troca de uma profissão radicalmente, normalmente as pessoas dizem, calma, não faz, repensa. Na verdade, o meu maior apoiador, o meu entusiasta é o meu esposo, é o Rodrigo. Muito bom. O Rodrigo, assim, ele viu aquilo, assim, com um olhar como eu estava vendo. Porque quando a gente fala em aromaterapia, quando a gente fala num projeto nosso, né, não precisa ser da aromaterapia, a gente vê um jardim lindo, florido. Com bancos, com árvores, com passarinhos cantarolando. Mas só a gente vê. Sim. Tem que plantar as flores, tem que conquistar né? os pássaros. As pessoas não enxergam isso. E aí pensam o quê? Tu tá louca, mulher. Como é que tu vai largar a tua carreira de 18 anos de veterinária na área comercial? Tu tá maluca? Sim, eu vou largar. Pelo amor a ti e às crianças. Porque existe um propósito maior, né? Então, hoje eu descobri o meu propósito. Não que eu não possa aplicar depois a aromaterapia nos pets. Porque é uma coisa que eu penso mais pra frente de fazer. Tá? Porque eu vejo muitos animais sofrendo com ansiedade de separação dos donos, né? Dos tutores. Então, tem como a gente ajudá-los também. Perfeito. Mas hoje, o meu foco principal é o mundo da neurodivergência. É nos atípicos, é nessa galera aí que está precisando desse acolhimento, dessa ajuda, né? E a questão de trabalhar, ela não é muito conhecida. Sofreu algum preconceito? Sofre? Como é que é para ti enfrentar essa profissão que é desconhecida? E quando é desconhecida, normalmente a gente é julgado, né? Muito. Na verdade, a aromaterapia, Ciane, ela nem é regulamentada, né? Ela não é uma profissão regulamentada no Brasil. Então, hoje, uma pessoa que faz um curso de 300 horas e uma pós-graduação, uma pessoa que faz um curso de um final de semana, ela se intitula aromaterapeuta, como qualquer outra pessoa que tenha feito 1.200 horas de estudo, né? Então, justamente por não ser uma profissão regulamentada, eu busquei fazer algumas coisas para me dar aquela credibilidade, vamos dizer assim, né? Então, eu fiz o curso, né, muitas horas de estudo. Eu me filiei a 2 associações, que é a Abraroma e a Abrate, que são associações que só consegue te filiar quando tem um número X de horas de estudo naquela área, né? E agora, a minha meta para o início do ano que vem é fazer a certificação do Certiaroma, que é a certificação padrão ouro dentro da aromaterapia, né? Porque é mais uma coisa para mostrar assim, não, opa, a Natália tem conhecimento. Tem conhecimento, não é uma pessoa que está se aventurando, não é uma vendedora de olhinhos. Porque a maioria das pessoas vê o aromaterapeuta como um vendedor de óleo essencial, e não é isso. É muito além. É muito além. A indicação de um óleo essencial, ele é a consequência. Tanto que um atendimento com aromaterapeuta, ele dura em torno de 1 hora, 1h30. Tem que conhecer realmente a pessoa. Investiga a Porque história. tem óleos que não podem usar em determinadas situações. Então, a pessoa é hipertensa,
A pessoa teve histórico de convulsão. Então, tem uma série de coisas porque a gente está lidando com um organismo, um ser humano, com saúde. Então, tem que ter esse olhar, opa, só um pouquinho. Uma coisa errada interfere na outra. Exato. As medicações que usa, se interage, se não interagem, né? Então, esse olhar todo é muito sério. Então, por isso que o meu olhar é dentro dessa forma integrativa, dentro desse nicho materno-infantil, né? E, claro, a ideia é sim dar mais foco aos neurodivergentes, com certeza. Mas a gente sabe que tem mães que não são atípicas que também precisam de um apoio. Claro. Porque não é fácil ser mãe. A gente olha... Exato. Bom, tu é mãe também de 2, tu sabe. Gente, é exaustivo, é cansativo. Cada fase vem com mais dificuldade, né? Tipo, o videogame vai ficando cada vez mais difícil. Exato. Né? É um nicho com uma demanda bastante grande. Muito. E uma necessidade de um olhar, né? E assim, a gente vê muito as mães também querendo cuidar dos seus filhos de uma maneira mais natural. Sim. Trabalhar a imunidade, trabalhar a questão de sono, trabalhar a questão de atenção na escola. E os olhos conseguem fazer isso. A aromaterapia pode fazer isso também, né? E ele demanda um período até haver uma adaptação? Quando é que vem esse resultado depois que começa a utilizar? Então, assim, a gente tem mais ou menos uma ideia de que em 21 dias a gente já consegue ter bastante resultado. Mas eu vou te dizer que dependendo de situações, até antes disso. Questões emocionais, por exemplo, a gente consegue ter um acesso muito mais rápido, né? Nessas questões, porque a via olfativa, por exemplo, eu até trouxe aqui uns olhinhos para vocês. Vocês vão fazer depois o exercício da respiração. É um momento que faz uma comunicação muito rápida com o sistema límbico, que é o nosso centro das emoções. Então, ali já começa uma ação muito rápida, né? E aí, aliar isso a práticas de respiração. Então, é o que foi o que meu psiquiatra disse na época. Eu disse, o que tu acha dos óleos essenciais? Ele disse, eu acho sensacional. Eu disse, é mesmo, por quê? Ele disse, porque tem a ação química do óleo, é verdade, e porque a pessoa para e respira. Porque uma pessoa ansiosa não respira, né? A gente tá tão no batidão, assim, da maternidade, aquela loucura, que nem lembra de respirar direito. E no momento que tu para, que tu faz a conchinha, que tu faz uma respiração... Uso externo e interno também, não? Na verdade, assim, o uso interno de ingerir o óleo essencial não é uma prática que eu indique, tá? Eu venho de uma escola que estuda de uma maneira que não é nem necessário fazer a ingestão para se ter o efeito, né? Eu já ingeri óleo essencial, tá? E vou te dizer assim, por questão de dor de estômago, a gente pensa, vou tomar, tomei. Resolveu? Aliviou? Aliviou. Mas eu não sei o que mais pode ter acontecido internamente comigo. Entendo. E outras vezes eu tive dor de estômago, fui lá e passei o olhinho na boca do estômago e aliviou da mesma maneira. Então, por que eu preciso ingerir para funcionar? Então, perfeito. Então, assim, não é a via que eu escolho, e principalmente em crianças, né? Que é o meu foco principal. Então, como a gente vai estar trabalhando muito mais com essas questões de sistema límbico, de emoções, a via olfativa, com certeza, é a... Excelente. Tópica, né? Também. Uso tópico, porque no momento que a gente passa, né, em regiões de pulsação, existe a penetração que vai pela corrente sanguínea, né? E aí, a respiração, que com certeza é o efeito mais rápido, né? E hoje, olhando... se arrepende de ter alterado tanto assim a tua profissão? Ou tu realmente redescobriu? E se tu tivesse que começar de novo, teria medicina veterinária na tua vida? Teria. Eu pensei, quando vai fazer uma troca, assim, foi uma troca super, né? Radical, né? Água pro vinho. Eu pensei, gente, como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu me lembrei muito do meu pai, porque o meu pai, ele era assim. O meu pai saiu de um trabalho no banco para montar uma oficina mecânica. Olha. Uau. Aí ele vendeu a oficina mecânica, né? E aí ele quebrou até, na verdade. E aí ele foi vender picolé e sorvete. E aí ele quebrou de novo. E aí eu pensava assim, nossa... Às vezes eu pensava, será que eu vou ser que nem meu pai? Que eu vou quebrar que nem ele? E eu pensava, gente, mas só quebra quem constrói.
E o meu pai construiu várias vezes. E aí eu também ressignifiquei essa relação que eu tinha Com ele. com ele, bem né? importante. Eu pensei, cara, eu sou empreendedora igual o meu pai. Se eu precisar me reinventar agora, Natália, não dá mais para ser aromaterapia. Tu vai ter que vender biju na beira da praia. Bora, vamos lá. Ótimo. É o que vai ser para eu poder sustentar meus filhos, que é o meu propósito, que é aquilo que me move, que é o meu porquê dessa vida. Não interessa o que eu vou estar fazendo. Eu vou me reinventar e vamos lá. Flexibilidade. Eu sou muito resiliente. O principal, né? Eu acho que... E uma pergunta, assim, eu sou mãe de 2 e não são gêmeos, né? Mas tem 1 ano... Também a Neuza, né? 1 ano e 7 meses, né? Em outra De fase, as diferença. filhas Já dela. são Grandes. Mas... E onde é que tu arranja tempo para tudo isso? Porque eu também trabalho o dia inteiro, mas é 2 banhos, é 2 comidas, é 2 temas de casa, é 2 mochilas, é tudo duplo. E meu marido também ajuda, mas onde é que tu arranja tempo para tanta coisa? Quem te disse que eu arrumo tempo? Quem te contou essa mentira? Corre atrás do tempo, então. Eu tô sempre aqui. Corre que a gente tá atrasado. As pessoas brincam. Como que tu dá conta? Exato. Eu disse, quem te disse que eu dou conta? Né? Vai lá olhar minha casa. Tá uma bagunça. Mas adianta eu ficar que nem uma louca brigando com eles pra deixar a casa organizada? Não. Se eu vou organizar, em 5 minutos vai estar tudo bagunçado. Eu e meu marido, a gente morre de rir, porque a gente diz assim, ó... Meu Deus, isso é desumano. Porque a gente organiza o nosso quarto. Dá 5 minutos, eles já viraram, tiraram o travesseiro, já estão pulando na cama e virando cambalhota. Eles são crianças ativas. Eles são crianças felizes. Daí ontem eu tava falando pro Rodrigo, né? Eu disse assim, aconteceu uma situação lá num grupo da minha mentoria de transtornos psiquiátricos e me deixou muito, muito emotiva porque foi uma mãe que o menino dela teve uma lesão cerebral e ele fica na cadeira de rodas. Ele tem 4 aninhos e o médico tinha dito que ele não ia viver até 1 ano. Nossa. E que se ele vivesse, ele seria um vegetal. E aquela mãe mandou um vídeo pra gente. Deixa eu mostrar pra vocês o meu gatão. Olhem aqui como ele se alimenta. E aí ele se alimenta com aquelas nutrições parenterais, né? Na barriguinha e tal. E aí eu olhei aquilo e disse, cara, às vezes a gente reclama dos filhos da gente porque estão fazendo bagunça, porque sujaram o sofá, porque riscou de canetinha. Talvez o sonho dessa mãe fosse que o filho tivesse riscado o sofá. Com certeza. E aí, aquilo assim, ó, eu chorei na hora. E eu disse, meu Deus, obrigada pelos filhos maravilhosos que eu tenho. Sabe? E aí eu cheguei em casa, eu contei pro Rodrigo, daí ele chorou também, eu chorei de novo. Eu disse, é isso, eu digo, Rodrigo, a gente não pode, a gente reclama de boca cheia. Perfeito. Sabe? Esse reolhar é importante, né? É isso, sabe? Então, assim, eu escolho o que eu posso fazer, né? Eu escolho se dá para lavar a louça. Se não dá, a louça fica lá e tá tudo bem. Eu faço o que dá para fazer. Entendi. A nossa conversa tá ótima, mas o tempo tá correndo. Sim, é muita coisa. Fala alguma coisa para as mães que estão te ouvindo e que precisam desse entendimento, dessa acolhida, Natália, pra gente encerrando. Se eu pudesse dizer uma coisa é que o autismo não é o fim. O autismo é só um diagnóstico que vai te levar para um mar de possibilidades, que os filhos de vocês são perfeitos, que eles podem sim ter uma vida o mais normal possível, o mais cheia de bem-estar, né? Que eu acho que isso é o principal, mais cheio de felicidade. E que é possível viver no autismo de uma maneira leve. E que a aromaterapia pode ajudar muito nisso, né? Dando essa força para as mães. Tá? Era basicamente isso. E que se vocês precisarem se reinventar profissionalmente, não tenham medo. Muito sabe? bem. Vamos com coragem, porque é preciso. É possível e é preciso. Pelos filhos da gente, a gente adquire forças de onde a gente sequer imagina que a gente tenha, né? Muito bem. Isso aí. Não, eu quero te agradecer, né? A Neuza vai concluir, mas realmente assisti tuas palestras e eu acho que às vezes a gente precisa, né? Todo mundo passa, mesmo mães típicas. Eu, né, por enquanto, não tenho diagnóstico, meus filhos não são atípicos, mas às vezes a gente pensa assim, né? Reclama realmente que não para, que a casa tá bagunçada.
aguçada, que a gente não tem tempo. E como a gente também, às vezes, está cansado, esgotado. E foi realmente um exemplo, é o que eu precisava. E eu sei que muitos que vão acompanhar também, assim, é uma força que a gente precisa ter todo dia. De como a gente, te falei quando eu te recebi, a maternidade não é fácil. Não. Independente, a gente imagina alguma coisa que a gente vai sair perfeito, que o filho vai sair mamando, que não vai doer nada, que é fácil. E aí, realmente, tá um exemplo. Eu espero que continue trilhando e dando tanta força para outras mulheres e outros pais também, que por vezes não sabem como conduzir. E obrigada que você veio. Não, imagina, eu que agradeço aí o convite de vocês. Continuem se inspirando nessas histórias que mostram muitas maneiras de continuar e de ir além do que a gente enxerga e do que a gente supôs. Então, muita gratidão, Natália, por estar aqui conosco. A tua história realmente nos mostra muito do amor e da dor ressignificados. E isso é o que vale, tá? Nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.